Se Cristo não voltar, está aí o nosso diabo. Ok. Então, durante alguns meses, nós temos estudado este livro tão desafiador, que é o livro de Apocalipse. Este livro da Bíblia, ele continua sendo um livro que tem trazido muitas dúvidas, muitos questionamentos e sido alvo de muitas curiosidades por parte do povo de Deus e até mesmo daqueles que são incrédulos. É um livro que você já deve ter notado, contém muitas figuras. Este livro fala, por exemplo, de 4 cavaleiros. Nós já temos explicado aqui, temos estudado sobre isso. Ele é um livro que fala a respeito de uma serpente, de uma grande serpente. É um livro que fala a respeito de um dragão com várias cabeças. É um livro que fala de uma mulher dando à luz. E toda uma descrição grandiosa é feita a respeito desses personagens. Então não é tão simples entender o livro, compreender o livro, exige muito da nossa atenção e estudo. As pessoas acabam usando o livro de Apocalipse para que ele possa dizer o que elas bem desejam e o que elas bem querem, quando na realidade o livro muitas das vezes tem uma mensagem completamente diferente. Normalmente isso tem acontecido porque os intérpretes querem dar o seu próprio significado ao livro, significado às imagens, significado aos números, sem atentar para a Bíblia interpretando a própria Bíblia, que é uma regra muito importante dentro do estudo bíblico. Nós estamos estudando esse livro por entender que trata-se da revelação de Deus para nós, que Deus deixou para nós um livro, não apenas para matar nossa curiosidade a respeito dos eventos futuros, a respeito do escatom, do fim dos tempos, mas para trazer grande edificação, consolo à igreja, porque ao saber o que nos aguarda, temos como caminhar com toda a esperança dentro do coração. Então precisamos estudar esse livro com muita humildade, na dependência do Senhor, para que Ele possa então ir nos norteando e nos ajudando, principalmente nas passagens que não são tão fáceis de serem explicadas. Eu dou graças a Deus, nós estamos chegando hoje no capítulo 11, vamos terminar o capítulo 11. Nós já temos até aqui sido desafiados com muitos textos. Com certeza que os irmãos já têm crescido bastante e muito mais tem crescido eu expondo esse texto. Hoje nós vamos notar que o interlúdio, a pausa, aquele juízo que acontece nas trombetas, que começou no capítulo 10 e foi até o versículo 14 do capítulo 11, se encerra. Pastor, não tenho acompanhado as mensagens, eu não sei o que significa esse interlúdio, esta pausa que o Senhor está falando. Nós temos uma sequência de 3 séries de 7 juízos no livro de Apocalipse. Você vai notar, por exemplo, a primeira série, que é chamada dos 7 selos, e cada selo representa então uma mensagem, uma revelação, um juízo. Depois você vai ter uma nova sequência, que são as 7 trombetas, trazendo mais informações a respeito desse juízo da tribulação. E por último nós vamos estudar os 7 cálices, que também enfatizam o juízo. Entre o 6º selo e o 7º selo há uma pausa, há uma mudança de assunto, ou seja, é isto o que nós chamamos de interlúdio. O autor ele muda o foco por um momento para tratar de um outro assunto, depois ele retoma novamente a sequência dos juízos. Este efeito de uma quebra temática acontece então entre o 6º e o 7º selo, e ali há uma inclusão para se falar a respeito dos 144 mil selados, do povo de Deus na tribulação. Você vai notar esse mesmo efeito acontecendo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Há uma pausa, há
a uma mudança de assunto para tratar também a respeito do povo de Deus. E nós vimos então o lidar de Deus com o próprio apóstolo João e também as duas testemunhas naquele período. Então este efeito vai acontecendo. O livro de Apocalipse, ele trata de um assunto, mas ele não vai até o fim deste assunto de maneira linear. Ele vai tratando de um assunto, ele inclui um outro assunto, depois ele volta para o mesmo. Então ele está falando do juízo, ele deixa o juízo, fala do povo de Deus, volta para o juízo, fala do povo de Deus, volta para o juízo, vai para o céu, fala de como o céu está, depois ele vem e fala da terra. Então em vários momentos você tem esses flashes de conhecimento. Então você tem que notar essas quebras para que você possa entender o livro de Apocalipse. O que nós vamos fazer hoje é voltar para os selos. Nós já estudamos o interlúdio, estudamos a pausa aí entre a sexta e a sétima trombeta, e hoje nós vamos estudar a sétima trombeta. Abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 11. Livro de Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sob o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivá. O que nós encontramos na sétima trombeta é justamente a descrição do retorno de Jesus. A segunda volta de Jesus está sendo narrada, está sendo descrita. Se você tem prestado bastante atenção em todas as nossas exposições, você vai notar que já houve um momento onde a volta de Jesus foi descrita. Foi descrito com sinais que estavam acontecendo nos céus e sinais na terra. Nós temos então o sexto selo em Apocalipse capítulo 6, fazendo essa descrição. E os irmãos lembram que eu estava expondo aqui que a lua foi ferida e se tornou como sangue, os céus escureceram, e toda aquela descrição que o livro de Joel faz a respeito da volta de Cristo. No livro de Joel, do profeta Joel, no Antigo Testamento, nós temos uma profecia que ela tem um duplo cumprimento. Isso é muito importante de você entender. As profecias nas Escrituras, elas podem ter duplo cumprimento. O que significa isto? Significa que uma profecia, ela pode se cumprir em parte, em um determinado momento, e a outra parte em um outro momento da história. Por exemplo, quando nós chegamos em Joel capítulo 2, é dito ali que será derramado o Espírito Santo de Deus. Quando você chega em Atos capítulo 2, é dito que a profecia de Joel se cumpriu, mas a profecia de Joel se cumpriu em parte.
Porque se você ler todo o capítulo 2 de Joel, você vai ver que a descrição que ele faz é que a lua se tornará como sangue, os céus escurecerão. Quando isto vai se cumprir? Justamente na volta do Senhor Jesus. Então a profecia de Joel se cumpre uma parte em Pentecostes e uma parte na volta do Senhor Jesus. Então esse aspecto duplo nas profecias é muito importante. Você não pode entender que toda profecia tem apenas um cumprimento, ela se desdobra nas Escrituras. Você vai ter não apenas esse exemplo, mas o próprio Jesus afirmando que a profecia de Isaías se cumpriu na vida dele, quando ele vai falar dos encarcerados, dos pobres. Mas se você lê Isaías 61, você vai notar que parte da profecia se cumpriu na vida de Jesus, mas uma outra parte ainda vai se cumprir. Este efeito duplo da profecia acontece muitas das vezes nas Escrituras. No capítulo 6, no 6º selo, então nós temos ali a descrição da vinda de Jesus. E é dito no versículo 17, Apocalipse 6, versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, o que esse texto traz como evidência da volta de Jesus? Jesus vindo e declarando a sua ira sobre as nações impenitentes, sobre os pecadores, sobre os revoltosos. Então Jesus vem e ele vai, naquele momento, se você ler Apocalipse 19, você vai notar que Jesus vem com grande ira para justamente agora prestar contas com aqueles que se permaneceram ou continuaram rebeldes contra o Senhor, contra Jesus. Então nós temos aí no 6º selo a descrição da volta de Jesus. O que nós iremos perceber na 7ª trombeta é que nós estamos também diante do dia da ira. Então nós temos a mesma descrição, detalhes diferentes, mas se referindo ao mesmo momento, ao mesmo evento, que é a vinda do Senhor Jesus. É por isso que alguns teólogos defendem que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, na realidade são a mesma coisa. Alguns teólogos afirmam que na realidade tudo trata-se do que é chamado de recapitulação. O que é você recapitular? É você lembrar aquilo que já foi dito. Então alguns teólogos afirmam que essas 3 séries de 7 juízos, na realidade não passam de recapitulações. Estão falando da mesma coisa, estão tratando dos mesmos juízos, mas estão falando com linguagem diferente, de maneira diferente. Então você vai ter aí todo o grupo reformado, ou a maioria do grupo reformado, acreditando neste método escatológico que é chamado de recapitulação. Mas não é tão simples assim acreditar na recapitulação. Não é tão bonitinho assim você afirmar que 7 selos são equivalentes a 7 trombetas, que são equivalentes aos 7 cálices. Há uma diferença, ou várias diferenças marcantes entre eles. Os juízos descritos, em alguns momentos, se mostram completamente diferentes. Por exemplo, a 5ª e a 6ª trombeta, que nós já estudamos, tratam dos demônios que serão soltos, serão libertados na tribulação, para atormentar os ímpios daquele período, daquela época. Mas o 5º selo não equivale à 5ª ou à 6ª trombeta, porque o que se fala no 5º selo? Você vai notar que o 5º selo é a descrição de almas que estão debaixo do altar, clamando por justiça na presença de Deus, questionando: até quando, Senhor, este mundo vai estar matando o teu povo, perseguindo o teu povo? Quando a justiça definitiva vai acontecer? O que eles estavam perguntando é quando seria o dia da ira,
quando o Senhor vai voltar, e a ira na realidade vai ser evidenciada, e tudo isso vai acabar. Então você não tem uma equivalência ao quinto selo, nem nas trombetas, nem nos cálices. Então não é tão simples dizer que a primeira série de 7 juízos equivalem às outras, porque há diferenças bem marcantes que não aparecem uma na outra. Por exemplo, na quinta trombeta, na sexta trombeta, se fala de demônios que vêm à terra para atormentar aí a população, os ímpios. Mas você não encontra essa descrição nos 7 selos. Não existe essa descrição ali. Ou seja, é algo completamente novo que está sendo colocado. Não é apenas um pequeno acréscimo. Na realidade, é um grande acréscimo. Não é apenas uma recapitulação com alguns acréscimos do que já foi dito. É um juízo completamente diferente, um juízo completamente novo. Além disso, os irmãos já têm notado que à medida que os juízos são descritos, eles vão se intensificando, e este é o propósito. Você vai notar que à medida que as descrições acontecem, o nível do juízo cresce. Por exemplo, nos selos, nós temos que 1/4 da população mundial morre. Quando você chega nas trombetas, a descrição agora é que 1/3 morre. E quando você chegar dentro dos cálices, você vai notar que no final dos cálices morre todo mundo. Todo descrente morre na vida de Jesus. Ou seja, há uma intensificação dos juízos até chegar o dia da ira do Senhor. Hoje nós veremos que na 7ª e na última trombeta, nós temos a descrição de que Jesus vem a este mundo. Jesus trata com os revoltosos da tribulação. Jesus finalmente presta contas com aqueles que se mantêm rebeldes e ao lado do anticristo. Neste período, eles vão usufruir ao lado do anticristo de certas regalias. Por exemplo, eles poderão negociar se eles tiverem as marcas, mas na chegada de Jesus eles vão notar que fizeram um mau negócio ao se aliarem com o anticristo e ficarem na contramão de Deus. A pergunta que é feita no quinto selo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? A 7ª trombeta também responde: o dia da ira chegou. E esta é a descrição de Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 a 19. A 7ª trombeta trata do reino de Deus que chegará. Agora preste bem atenção, eu preciso muito da sua atenção, porque é difícil até de explicar. Então eu preciso que você preste atenção para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Este termo reino, que aparece aqui em Apocalipse e aparece em todo o Novo Testamento, é um termo de muita discussão teológica. Então você tem livros e mais livros para especificar o que de fato quer se dizer com reino no Novo Testamento. Quem são, então, aqueles que fazem parte do reino? Quando o reino começou? Quem reina? É um reino espiritual? É um reino terreno? Existe toda essa discussão em torno do conceito de reino no Novo Testamento. Em Apocalipse, no texto do capítulo 11 que nós vimos, é dito que Cristo reinará. Futuro. A expectativa é a chegada de Jesus após a tribulação. Mas existem textos no Novo Testamento que afirmam que o reino já chegou. E a gente tem que lidar, então, com esta possível discrepância ou possível contradição. Como eu posso lidar com textos que dizem que o reino já chegou e que o reino chegará? Por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12,
versículo 28 e 29. Está falando aqui da operação de milagres de Jesus. Jesus está operando aqui grandes milagres no seu tempo. Então ele está sendo questionado se aquilo que ele está fazendo é pelo poder de Satanás, é pelo poder de Beelzebul. Agora nota o que é dito no versículo 28 e 29. Olha a resposta de Jesus para aqueles que o acusavam. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Então o que você nota? Jesus operava pelo poder do Espírito Santo ou de Beelzebul? Do Espírito Santo. E ele está dizendo, se eu opero pelo poder do Espírito Santo, o reino já chegou, o reino já está presente. Então Jesus está declarando aqui que o reino chegou. O reino chegou justamente quando ele apareceu no mundo, quando ele veio pela primeira vez. Muitos teólogos usam esse texto de Mateus para dizer que o milênio já começou. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Muitos teólogos utilizam esse texto para dizer que o reino iniciou, para afirmar que o que Jesus está declarando é que o milênio começou. Então o que é que eles dizem? Que o milênio começou e que o valente já foi amarrado. O que é que vai acontecer no milênio? Qual é a descrição de Apocalipse? É que Satanás será preso. Então eles dizem, olha, quando Jesus veio, o milênio foi inaugurado e Satanás foi limitado em seu agir a partir do momento em que Jesus surgiu. Então, muitos teólogos vão entender isso. Se você perguntar para alguns teólogos reformados, e essa é uma grande diferença entre nós e os reformados, isto não significa que nós não os consideramos e nós não reconhecemos que são crentes e irmãos do Senhor Jesus, mas que há uma diferença que muitas das vezes nós inocentemente não notamos. E quando eu falo de reformados, eu estou falando do grupo presbiteriano, das igrejas presbiterianas, é desse grupo que eu estou falando. E há uma diferença na escatologia muito grande. Eles são o que nós chamamos de aliancistas. Nós acreditamos no dispensacionalismo. Então há uma diferença. E dentro do dispensacionalismo ainda tem diferença. Existe o dispensacionalismo chamado clássico e existe o dispensacionalismo progressivo. E nós estamos no dispensacionalismo progressivo. Em outro momento eu venho aqui trabalhar cada ponto desse com vocês. Só para vocês notarem o tamanho do debate que a gente entra aqui. Eu tenho pensado que ministério pastoral não é tão simples, porque às vezes a gente tem vontade de pular certos textos e não pode. Quando você faz uma pregação expositiva, você vai expor todo o livro, fica muito difícil de você pular o texto. Então é por isso que muitos preferem fazer pregações temáticas, porque aí eu escolho o que eu vou pregar, e aí eu nunca escolho um texto tão difícil como este para debater. Então esses teólogos, eles passam a afirmar que Jesus já inaugurou o reino já existe. Se você perguntasse para eles, no quadro escatológico, naquele gráficozinho da escatologia, que nós já vimos em livros, já foi nos apresentado, onde nós estamos nesse gráfico escatológico? Eles diriam no milênio. Nós estamos no milênio. E esse texto de Mateus 12 é a principal base. Tem outros textos, mas esse é a principal base. A questão que eu estou levantando é a seguinte: é esta questão que precisa ser entendida e respondida. O reino de Deus já chegou, ou o reino de Deus chegará? Porque o texto fala que o reino de Deus é chegado com a presença de Jesus, a manifestação do Espírito Santo, mas tem textos que falam que o reino de Jesus chegará. Como lidar então com isto? Em textos que apontam então para um reino, para uma expectativa do reino. Por exemplo, Jesus ensina para os seus discípulos
que o reino é chegado, mas os discípulos continuam com uma expectativa de um reino físico, de um reino que Jesus vai reinar com um cetro de ferro e acabar com todo o poder deste mundo. Abre em Atos, capítulo 1. Nota aí comigo, Atos, capítulo 1, versículo 6. Livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, está falando dos discípulos de Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha que pergunta interessante. Jesus não disse que o reino já tinha começado? Sim ou não? Sim. E por que eles estão perguntando se Jesus vai restaurar o reino a Israel? Por que eles estão perguntando de um reino para Israel? Porque esta era a expectativa de que Deus viesse e instalasse um reino físico. Então Jesus vai responder no versículo 7: deixem de besteira, o reino já começou. Não é assim não? Está na sua Bíblia? Que versão é essa que você está usando, que não tem essa resposta? Jesus não nos corrige. O que Jesus vai dizer? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, vocês querem saber a respeito do início de um reino físico, um reino para Israel. E Jesus responde: vão continuar querendo saber. Porque eu não vou responder. Porque o tempo, esse tempo do reino equivale a Deus. Esse tempo aqui está limitado, restrito. Vocês não vão saber o tempo. Então o que acontece aqui? Acontece que Jesus não corrige a concepção de reino deles. Jesus diz: esse reino tem um tempo certo para acontecer. E quem sabe o tempo certo? Deus. Perceba então que após Jesus afirmar que o reino havia chegado, os discípulos ainda estavam com a expectativa do reino. E Jesus, então, não os corrige a respeito da restauração de um reino para Israel. Note que nós estamos falando em Atos 1,6 de um reino para Israel, algo específico, porque as promessas do Antigo Testamento precisavam se cumprir ainda, e precisava se cumprir num reino para Israel. Por exemplo, o reino de Davi. Foi prometido que um descendente de Davi assumiria o trono e continuaria a reinar. Esse trono de Davi, apesar de ter aspectos espirituais, ele é também um reino físico. Então, cadê aquele que descende de Davi e continua o seu reino? Isto vai acontecer quando o reino for restaurado, num milênio futuro, num tempo onde o reino vai acontecer física e literalmente. Então esse texto, meus irmãos, acaba sendo um pouco mal interpretado nas suas aplicações. Em Apocalipse 11, versículos 15 a 17, o que está acontecendo ali é uma adoração. Uma adoração por quê? Porque é dito que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. E no final do versículo 17 é dito: porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então tudo isto acontece pós-morte e ressurreição de Jesus. É este reino que nós aguardamos e esperamos. Então, por esse texto ser muito polêmico e trazer muitas contendas, é preciso entender bem esse significado de reino. Então, quando nós falamos de reino, nós estamos falando sim de uma expectativa de um reino de 1000 anos que deve acontecer. Deixe-me ensinar um conceito importante para você entender essa ideia de um reino que já começou e parece que ainda deve começar. Deixe-me explicar algo. Existe o que nós chamamos, e eu vou usar aqui um termo técnico,
existe o que nós chamamos de chave hermenêutica. O que é isto? Que bicho é esse, pastor? É uma chave. Para que serve uma chave? Para abrir uma porta. Essa chave abre as interpretações. Por exemplo, existem profecias que têm duplo cumprimento. Isto é uma chave. Você tem que entender, olha, quando eu for lidar com as profecias, eu tenho que lembrar que as profecias têm duplo cumprimento. Nem todas, mas algumas têm. Então você tem que partir para a interpretação e lembrando dessa chave para entender. Existe o que nós chamamos na teologia de uma chave hermenêutica. E essa chave é já e ainda não. Então, o já e ainda não é muito importante. A ideia é que o reino já começou, mas ainda não. Como assim, pastor? O reino já começou, mas ainda não. A ideia é a seguinte, meus irmãos. A ideia é que quando Jesus veio ao mundo, a inauguração do reino aconteceu. Na realidade, o rei estava no mundo, mesmo como servo sofredor, mas ele já estava no mundo. Por isso que é dito que o reino chegou, porque o reino começou. Quando nós falamos, por exemplo, do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós estamos falando da ética do reino. O que é isto? As pessoas que seguem a Jesus devem evidenciar aquela expectativa, aquela esperança. Você vai notar várias parábolas falando do reino, como a parábola do fermento, onde o reino começa pequeno, depois ele cresce. A semente é pequena, mas depois se torna a maior das árvores. Então o reino começa pequeno, mas ele vai crescendo, ele vai se propagando, ele vai se mostrando. É o crescimento, o desenvolvimento do reino. Então o reino foi inaugurado por Jesus, mas ele ainda não é vivenciado de maneira total, de maneira plena. Alguns aspectos desse reino já estão presentes, mas outros não. Nós então somos participantes do reino espiritual, mas ainda não somos participantes do reino físico, onde Jesus estará pessoalmente reinando este mundo com um cetro de ferro. E existem muitas profecias no Antigo Testamento falando do milênio, deste tempo onde Jesus vai reinar, vai governar, vai ser soberano, onde a descendência de Davi vai dar continuidade àquele reinado que se iniciou com Davi. Talvez você se lembre da tensão que nós criamos hoje pela manhã, falando da tentação de Jesus no deserto. Nós falamos a respeito de que Satanás tenta Jesus, e você tem ali pelo menos 3 tentativas. Muitas das vezes nós não entendemos qual de fato é o propósito de Satanás. Nós achamos que o propósito é simplesmente fazer Jesus cair, mas na realidade as propostas de Satanás é para fazer com que Jesus comece a reinar sem a cruz, sem o sofrimento. O propósito é que ele antecipe o reino, sem ter que morrer, sem ter que passar por grandes dificuldades. É por isso que é dito: se me adorares, todo este reino será dado a você. Ou seja, um governo físico, material, seria dado se Jesus adorasse a Satanás. Satanás é o rei dos atalhos, dos caminhos fáceis na vida. Não existe caminho fácil na vida para nada. Você sabe disso. Tudo é muita ralação, tudo é muita dureza. E da mesma maneira, Jesus, para que ele pudesse vir no seu reino em glória, ele teria que morrer e ressuscitar. Por isso que a descrição de Apocalipse capítulo 1 é uma descrição do Cristo glorioso. Não é mais o Cristo sofredor que nós vemos, não é mais a ovelha que vai estar padecendo, mas agora ele vem como monarca, ele vem em grande poder. É este Jesus glorioso e vitorioso que deve voltar para reinar
e inaugurar então o milênio. Então, para isso ele precisava morrer e ressuscitar. E Satanás então está com essa tentativa de fazer com que Jesus antecipe o seu reino sem o sofrimento. Certamente Jesus vai reinar sobre a terra, mas este reino ainda não aconteceu. Começou sim um reino espiritual, nós fazemos parte deste reino espiritual, mas o reino de Jesus em sua plenitude, o governo de Jesus nessa terra ainda não aconteceu. O reino já começou, mas a consumação se dará no milênio físico, milênio literal. Nós não estamos ainda no milênio, como muitos afirmam, mas já usufruímos alguns aspectos do início do reino, da inauguração do reino. É a volta de Jesus que consuma este reino que foi inaugurado. Apocalipse, na 7ª trombeta, anuncia então a chegada do reino em toda a sua plenitude, em todo o seu vigor. O reino não apenas inaugurado, mas o reino agora consumado pelos séculos dos séculos. É isto que nós iremos notar. No versículo 15 de Apocalipse capítulo 11, é dito que no céu houve grandes vozes. Notou isso? No céu houve grandes vozes. O texto também fala dos 24 anciãos. A pergunta é a seguinte: nós estamos agora olhando para o céu, para um cenário celestial ou para a terra? Se você parar para prestar atenção, na 5ª trombeta, na 6ª trombeta e no interlúdio, tudo isso aconteceu na terra. Mas agora, João tem uma visão do céu. Jesus tem a visão do que vai acontecer no céu quando Jesus voltar. E ele está então falando a respeito de um tributo, de uma adoração, de um louvor que é cantado pelos 24 anciãos, por aqueles anjos, quando Jesus toma o seu reino, começa o seu reino, inaugura o seu reino. Quando Jesus volta ao mundo, o que ele recebe dos céus é adoração. E esta é a descrição. Então, mais uma vez, você tem a câmera que estava focalizando a terra, descrevendo o juízo, descrevendo as duas testemunhas, e agora a câmera volta para o céu e vai descrever então esta adoração celestial. Por isso o texto fala que houve no céu grandes vozes, que os 24 anciãos começam então a adorá-lo. O que acontecerá no céu quando Jesus estiver voltando? É isto que o texto deseja nos responder. É esta pergunta: o que vai haver no céu quando Jesus voltar? Na terra nós já sabemos. O que vai acontecer na terra quando Jesus voltar? Quando você nota o 6º selo, você tem toda uma descrição do que vai acontecer na terra. A lua, o sol, as pessoas então correndo, querendo que os montes caiam sobre elas. O que é isto? É a descrição terrena pré-volta de Jesus. Mas agora você tem a descrição do céu, a descrição celestial na volta do Senhor Jesus. E é dito no versículo 16 e 17: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Jesus é adorado pelos anjos no céu, porque finalmente o seu reino se mostra em toda a sua plenitude. Os anjos adoram a Deus por conta da inauguração do reino, por conta da volta de Jesus. Jesus está recebendo tributo, glória, honra por causa deste momento, por causa do dia da ira. É dito que os anjos o adoram prostrados. Notaram esse detalhe? O que isto significa?
é um reconhecimento, meus irmãos, da soberania de Deus. Aqui nós temos uma indicação de como devemos adorar a Deus, prostrados diante do seu poder, prostrados diante da sua soberania, maravilhados por quem Deus é. A ideia de prostrados é alguém ajoelhado, quedado, quebrantado na presença de Deus, e não alguém orgulhoso, pedante, porque não há espaço para orgulho na adoração de Deus. Toda adoração feita a Deus precisa ser feita com base em um coração humilde, quebrantado, que se prostra diante de Deus. Aqui nós temos um grande indicador de como deve ser a adoração da igreja. Uma adoração humilde, uma adoração reverente, uma adoração de quem reconhece quem de fato Deus é, uma adoração de quem entende a quem estamos adorando. Por isso, nós precisamos nos voltar a Deus com temor e tremor em nossa adoração. Note mais uma vez que essa adoração celestial nos ensina que nenhuma adoração deve ter o propósito de enfatizar ou agradar ou centralizar qualquer outro que não seja Deus. A adoração que acontece nos céus, que é exemplo, que é paradigma para a nossa adoração, é uma adoração que centraliza a pessoa de Deus, quem Deus é e o que Deus faz. É isso que nós devemos cantar, louvar e adorar. A adoração não deve ser feita para agradar a homens. A adoração não deve ser feita para agradar uma plateia, porque na realidade a única plateia que nós devemos adorar é composta apenas de uma pessoa, a pessoa de Deus. A nossa adoração evidencia, meus irmãos, o nosso entendimento a respeito de quem Deus é e de toda a sua obra maravilhosa. Note o versículo 17, nós temos aqui uma curiosidade que pode ter passado por você. O texto aí afirma que os anjos dão graça àquele que é, que era. Você não está achando essa frase estranha, não? Aquele que é e que era. Eu quero te mostrar um padrão que nós já vimos. Até aqui, até esse momento, nós nunca tivemos essa descrição, e nenhuma vez. Apareceu já 3 vezes esta expressão, mas sempre de maneira diferente. Nota, Apocalipse 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Vá para o versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Vá para o capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que é que está faltando em Apocalipse, capítulo 11, versículo 17? Está faltando uma frase: o que é, o que há de vir. O que é, o que era e o que há de vir. Então essa expressão que há de vir é importante e não pode passar despercebida. Por que ela não aparece? Porque esse texto claramente trata do momento em que Jesus chegou. Não tem mais a expectativa dele vir. Está falando da chegada dele. Está falando do retorno dele. Jesus agora é dentro daquele momento do reino. Então não tem mais aquela expectativa. Nós temos a expectativa de que Jesus é, era e há de vir. Amém por essa expectativa? Todos nós temos ela. Jesus volta, Maranata, desejamos isso.
Aqui Jesus voltou. Por isso some essa expressão que há de vir. Aqui é uma evidência de que Jesus de fato retornou, de que Jesus de fato voltou. Eles estão adorando a Jesus porque Jesus chegou e inaugurou então o seu reino. Se você notar no final do versículo 17, é dito: porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então aqui não há mais essa expectativa da chegada de Jesus. Mas Jesus não já reinava? Ele não disse que o reino já tinha começado? E agora é dito que ele está sendo adorado porque ele vai vir, porque o reino chegou? O reino foi inaugurado apenas na segunda vinda? Aqui, como nós temos explicado, é a ideia de que o reino começou com a vida de Jesus, mas o reino vai ser consumado quando ele voltar pela segunda vez, e aí ele vai dar início, começo ao milênio. Por isso que você tem essa linguagem do reino começou, mas o reino ainda vai começar. Aí você lembra dessa chave, do já e ainda não. Eu creio que está clareando um pouquinho aí as ideias. Veja o versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Eu não sei quantos textos mais difíceis do que esse existem na Bíblia. Não sei. Mas nós vamos tentar entender aqui, dentro da minha limitação humana. Aqui eu vou dizer para os irmãos como eu me posiciono, como eu entendo esse texto. Mas certamente é um texto que cabe muita reflexão e muita meditação sobre ele. Deixe-me dar uma curiosidade aqui. O texto fala de tanto pequenos como grandes, notou isso? Tanto pequenos como grandes. Quando você chega lá no trono branco, em Apocalipse capítulo 20, é dito que lá também vão estar diante de Deus, tanto pequenos quanto grandes, como grandes. Alguns têm interpretado que lá dentro do grande trono branco, lá naqueles julgamentos ímpios, as crianças vão estar lá. Por quê? Porque é pequenos e grandes. E a Bíblia diz: deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas. Olha, preste atenção. Leia o Novo Testamento com cuidado e você vai notar que pequenos é a palavra que Jesus utiliza para os seus discípulos. Os pequenos, as minhas pequenas ovelhas. Então a palavra que se utiliza aqui não é uma palavra para criança. No Novo Testamento tem uma palavra certa para criança, a palavra tecna. Então você tem uma palavra para criança. Aqui não é essa palavra. Aqui é a ideia de tanto humildes quanto poderosos, quanto influentes. É esta a ideia, do menor ao maior, em termos de influência, em termos de poder, de status. É isso que está dizendo aqui. Então não tem como você dizer, com base em Apocalipse capítulo 20, que as crianças vão estar no grande trono branco. Eu não estou aqui dizendo que elas vão estar ou não vão estar. Eu estou só dizendo que você dizer que elas estão por causa da palavra pequenos é um absurdo. Você não está fazendo a exegese correta dos textos. Você não está entendendo a Bíblia da maneira correta. E eu já vi várias vezes pastores afirmando isto, que no trono branco as crianças vão estar lá prestando contas. Se vão estar, eu não sei. Mas o que eu sei é que por causa dessa palavra pequenos, elas de fato não vão estar. Se for por causa dessa base, a base está completamente equivocada. Aqueles pequenos, aquelas crianças que têm condições de entender e continuam rebeldes, sim, eu acredito que vão estar prestando contas diante do Senhor por terem condição de se arrepender e não se arrepender. É outra história. Aqui é a salvação dos infantes, das crianças, é uma outra polêmica grande. Eu só quero desmontar para você essa ideia de que pequenos aqui é crianças. Esse não é o principal debate. Aqui é só para poder disfarçar um pouquinho o principal debate aqui da noite, só para poder você aí, entendi, pastor, agora o senhor falou.
Pronto, agora vamos entrar no osso mais duro de roer dessa noite. Então, o que nós temos? Nós temos aí, no versículo 18, nós temos a descrição de que Jesus vai voltar. Se você notar aí, é dito que o tempo da ira de Jesus vai chegar, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos que temem ao teu nome. O texto nos mostra que a revolta contra Deus atingirá o seu ponto máximo, o seu ponto auge, no final da tribulação. E Jesus vem, então, derramando a sua ira sobre aquelas pessoas. A ideia é que as nações estarão unidas para guerrear contra Deus, sobre a liderança do anticristo. Então a rebelião vai chegar a tal ponto que as nações ao lado do anticristo vão se reunir para batalhar contra Jesus. Como é o nome desta guerra que vai acontecer no final da tribulação? Começa com Ar, termina com Magedon. Armagedon. Então o Armagedon vai acontecer. O que é o Armagedon? Os ímpios, sob a liderança do anticristo, se reuniram para batalhar contra Jesus. Jesus voltou e eles vão batalhar contra Jesus. Loucura? Grande. Mas o pecado deixa o pecador insano. O pecado faz com que o pecador não entenda o perigo, não entenda ou perca a noção das coisas, e vai tentar lutar e batalhar contra o próprio Deus. O que é que vocês acham? Eles ganham ou perdem? Abre Apocalipse 19. Apocalipse 19, a partir do versículo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 19, está falando desse momento. E vi a besta aqui não é abestado, é o anticristo, eu já falei, já expliquei isso. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então o que nós temos aqui? Temos o anticristo com o seu exército unido para batalhar contra aquele que vem no cavalo e o seu exército. Nós temos uma guerra aqui. Continuação no versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Fato é que Jesus virá. Vai acontecer uma batalha, uma guerra, o Armagedon, e Jesus sairá vencedor. Ele já é vencedor, é loucura se levantar contra ele, mas nesta batalha Jesus sairá vencedor. Ele matará os revoltosos. Nota que é dito então que Jesus virá no versículo 18 do capítulo 11, ele irá destruir aqueles que destroem a terra. Você vai notar que está sendo dito isso aí. Essa ideia de destruir é matar. Nós iremos estudar melhor esta guerra do Armagedon quando nós chegarmos nos cálices, porque lá fala dessa guerra de maneira ainda mais específica. Deixe-me apontar que este momento descrito, tanto em Apocalipse 11 como Apocalipse 19, que nós estamos vendo a guerra do Armagedon, é o estopim da revolta contra Deus. Então é o clímax, é o ponto máximo da revolta contra Deus. Depois disso, nós temos o reino chegado. Hoje existem pessoas revoltadas também com Deus e contra Deus e querendo guerrear contra Deus, apesar de todo o cuidado de Deus a nosso favor.
apesar da proteção de Deus, apesar da providência de Deus em nossas vidas, o homem ainda se revolta contra Deus, porque o mundo não acontece da maneira que os homens sonham, da maneira que os homens desejam. O problema do ser humano em relação a Deus sempre foi e sempre será não aceitar o governo de Deus, não aceitar a soberania de Deus, não aceitar o plano de Deus. Isto porque o homem, no seu coração, acha, no auge da sua presunção, no auge da sua arrogância, que tem planos melhores do que o plano de Deus. O homem acha que tem planos melhores do que o plano de Deus para a vida dele e das pessoas ao seu redor. O homem pensa que sabe governar melhor do que Deus. Por isso ele acaba irado com Deus. Por isso muitas pessoas são revoltadas com Deus. Por isso muitas pessoas abandonam a Deus quando Deus permite o sofrimento, porque acreditam que se elas estivessem no trono de Deus, elas não permitiriam isso. E este Deus se mostra cruel na visão de muitas pessoas. Nós temos um ser humano se achando melhor do que Deus, mais santo do que Deus, mais justo do que Deus. Isto é uma guerra contra Deus. Isto é evidenciar ira contra Deus e contra o seu plano. E à medida que o tempo vai passando, esta revolta, esta ira só vai aumentando. É o que nós estamos vendo até a chegada de Jesus. Quantas pessoas se revoltam nos nossos dias? Pessoas que nós conhecemos do trabalho, na família, se revoltam por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa das dificuldades, se revoltam com Deus, abandonam a palavra, desistem de vir para a igreja e alegam que de fato Deus é que não é bom. O Deus que permite as lágrimas, o Deus que permite que de fato passemos por momentos difíceis, não é visto como amoroso, não é visto como gracioso por muitas pessoas. Por isso o homem se revolta contra Deus, porque ele acha que é melhor do que Deus. O drama do relacionamento da criatura com o Criador é sempre querer ser igual a Deus. É isso que acontece desde a criação dos anjos, da queda de Satanás, querer ser igual a Deus. E esta síndrome continua na vida de todo ser humano, de querer ser como Deus, ou na realidade, como já dizia Nietzsche, matar Deus para assumir o seu lugar, porque não se precisa de Deus quando o homem está no trono. Esta é a tentativa do ser humano revoltado contra Deus, que acha que não precisa de Deus para viver. O que aprendemos nesse trecho, meus irmãos, é que a reação apropriada para os seres criados não deve ser revolta contra Deus, mas sim uma postura de completa e total adoração. É isso que os anjos estão fazendo no céu, adorando, quebrantados diante deste Deus que vem, que reina e que vai matar os revoltosos. A solução para a limitação do nosso entendimento, porque muitas das vezes passamos por situações que não conseguimos entender. Não conseguimos entender porque Deus permitiu, porque Deus deixou. Não é, meus amados irmãos, levantar trincheira contra Deus, querer fazer guerra contra Deus, montar um exército para agora lutar contra o exército de Deus. O que nós devemos fazer quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando as coisas nos frustram, quando os nossos planos se dissolvem, é se quebrantar e adorar a Deus, porque Ele é Rei, o reino dele já começou, e o reino dele dura e permanece eternamente. É loucura se levantar contra Deus, é o que vai acontecer no final da tribulação, e é o que tem acontecido com muitas e muitas pessoas nos nossos dias, uma revolta contra Deus. Mas lembre-se que os revoltosos contra Deus um dia terão que enfrentar a ira de Deus. O texto nos diz que aqueles que se revoltaram experimentarão da ira de Deus. Jesus vem
em toda a sua ira, para tratar com todo aquele que não se quebrantou, que não se humilhou, que não reconheceu sua posição diante de Deus, que não foi humilde. É o que está acontecendo no final da tribulação, no Armagedon. Muitas das vezes, meus irmãos, a ira do nosso coração, ela não é declarada, mas ela está lá, ela está alojada no coração e na mente. Não é uma revolta aberta, mas é uma revolta alojada, silenciosa. Nem sempre quem está revoltado contra Deus mostra uma imagem blasfemadora, levantando os punhos para o céu. Às vezes, as pessoas se revoltam contra Deus simplesmente por cruzar os braços e não querer fazer parte da sua obra. Simplesmente se revoltam contra Deus por não se colocarem nas mãos dele como instrumentos de restauração e de bênção na vida das nações. Muitas das vezes, a ira no coração das pessoas está em não valorizar o que Deus valoriza, não amar o que Deus ama, não se comprometer com o que Deus tem compromisso. Isto, na realidade, é uma ira disfarçada nos corações, porque eu não estou evidenciando valor a Deus quando eu não valorizo a Ele e aquilo que Deus deu valor. É importante pensar sobre isso, porque em algum momento nós podemos ter alguma ira alojada no coração contra Deus e nem perceber que estamos irados contra Deus. Simplesmente cruzamos o braço e dizemos: não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para missões, não estou nem aí para o teu reino, não estou nem aí para a tua obra, não estou nem aí para a tua palavra. Isto é ira contra Deus. Cuidado com o teu coração, checa ele diariamente, para que essa ira não cresça por uma decepção, uma frustração que você passou, um acidente, um câncer que você não entendeu. Cuidado, não deixe a amargura ganhar seu coração contra Deus, porque ela vai te destruir. Meu conselho é: se prostre diante desse Deus em reverência, adore a Deus, mesmo sem entender. Adore a Deus. Eu nunca vou entender todas as coisas. Eu preciso me colocar no lugar de criatura e adorar a Deus. No verso 18 é dito que o tempo está determinado para serem julgados os mortos. O que essa seção quer dizer? Julgamento dos mortos. O julgamento dos mortos acontece em duas etapas. Isso aqui é importante de você entender. Em um momento, você tem o julgamento dos crentes. Em um outro momento completamente diferente, você tem o julgamento dos ímpios. Em Apocalipse 11, 18, teríamos aqui o juízo dos crentes. Essa é a ideia aqui. Ele vem para julgar os crentes. Por quê? Por que eu afirmo que aqui ele está julgando crentes? Abre Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Estão notando que aqui é o início do milênio? Continuando, versículo 3. Lançou no abismo e fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E depois nós temos uma outra guerra no final, chamada de Gog e Magog. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Preste atenção. As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus,
bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o texto aqui está falando de uma ressurreição. Olha o versículo 5: os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem, ou não reviveram, melhor dizer, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Que ressurreição é esta que está sendo dita aqui? O texto diz de quem é a ressurreição. De quem é a ressurreição? Daqueles que não adoraram a besta, daqueles que não tiveram em sua mão e sua fronte a marca da besta. Quando isso vai acontecer? Na tribulação. Então o que nós estamos vendo aqui? A ressurreição dos crentes da tribulação. A ideia é: Jesus volta e aqueles que morreram na tribulação, lembra das almas dos decapitados no 5º selo, que estavam clamando por justiça? O texto fala exatamente disso, dos que foram decapitados, a alma dos decapitados. A ideia é que aqueles que morreram na tribulação ressuscitarão. Então isso aqui é muito importante. Lembra que em Apocalipse 11:18 está falando que quando Jesus voltar, ele vai julgar os mortos. Lembra disso? E eu estou mostrando para você que os mortos que Jesus vai julgar são aqueles que vão ressuscitar da tribulação. Os crentes da tribulação que vão ressuscitar. Porque no versículo 5 é dito: os restantes dos mortos não reviverão até que se complete o quê? Os 1000 anos. Então vai haver uma outra ressurreição, mas essa outra ressurreição é depois dos 1000 anos. É a ressurreição dos descrentes, para que eles possam então ser julgados no que nós chamamos de grande trono branco. Então quando Jesus voltar, vai haver a ressurreição dos crentes que viveram na tribulação. Eles ressuscitam. Então esse é o julgamento dos mortos. Eles ressuscitam e Deus então vai dar a eles galardões. Deus então vai tratar com eles, vai premiá-los, não pelos méritos deles, mas pela graça de Deus evidenciada. Eles morreram por Cristo em um tempo dificílimo, entregaram sua vida. Quando Jesus voltar, haverá um reconhecimento. Por quê? Porque nenhum trabalho feito a Deus fica esquecido. Ninguém trabalha para Deus e isto fica esquecido. Deus valoriza, Deus considera tudo que nós fazemos por Ele e para Ele. É o que nós estamos notando. Aqueles crentes que morreram na tribulação, talvez, se fossem questionados no momento da dificuldade, se recebessem a pergunta: vale a pena sofrer por Cristo? Talvez alguns ficassem: vale, mas está difícil. Agora pergunte para eles se vale a pena sofrer por Cristo quando Cristo voltar e estiver com eles e ressuscitá-los e galardoá-los. Pergunte a eles se valeu a pena cada suor, cada gota de sangue derramada, cada esforço, cada sacrifício, cada investimento. Vale a pena porque o trabalho de Deus não é em vão. Deus é maravilhoso, Ele nos deu a salvação e isso já é suficiente. Mas mesmo assim, além da salvação, Deus resolve nos receber com honra. Este é um Deus que transborda em graça. É assim que Ele nos receberá. É assim que Ele receberá os crentes que vão ressuscitar da tribulação. Os ímpios, quando Deus voltar, eles não vão ressuscitar. Na realidade, aqueles que estiverem vivos, lembra que o anticristo vai estar com um exército vivo, preparado para guerrear com Deus. O que é que Deus vai fazer com eles? Deus vai matá-los. É interessante, porque nós já vimos lá em Apocalipse capítulo 19, que o anticristo, a besta, junto com o falso profeta, vão ser lançados aonde? Quando Jesus voltar, eles vão estar preparados para a guerra. Jesus vai pegar o falso profeta, o anticristo, e lançará no lago de fogo
e enxofre. O que é o lago de fogo e enxofre? É o estado final, é o julgamento final. Porque é dito no grande no branco que o inferno e a morte serão lançados aonde? No lago de fogo e enxofre. Ou seja, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos já dentro do destino final. É isso que está sendo dito. Mas todo o exército que está com ele vão ser julgados? Naquele momento? Não. Vão ser mortos apenas. Isso é interessante. Vão ser assassinados. E quando eles vão ser julgados? No grande trono branco, quando eles vão ressuscitar depois do milênio, para que eles possam ser julgados. Então, o que nós estamos vendo nessa descrição do capítulo 18 é que Jesus vai voltar, vai julgar os crentes da tribulação. Ele vai lidar com os crentes da tribulação e também com os descrentes vivos. Ele não vai lidar com os descrentes mortos, porque isso só acontece no final do milênio. É o que nós conhecemos em Mateus 25 como um momento onde Deus separa os bodes das ovelhas. Tem essa descrição em Mateus capítulo 25. É justamente quando Jesus voltar, que ele vai separar o seu povo, vai separar os ímpios vão ser assassinados, vão estar ali esperando apenas pelo julgamento final, e o povo de Deus vai ser galardoado, vai ser honrado. Todos que morrem estão esperando o julgamento final. Já foram julgados, mas ainda não. Já e ainda não. Lembra de Hebreus 9:27, que vai falar que depois da morte vem o juízo? O que esse texto está querendo ensinar? Que quando alguém morre, ele já é julgado no grande trono branco? Não. Ele está querendo dizer que após a morte, você já recebeu a condenação. Não tem mais chance. Após a morte, você não pode mais decidir por Cristo. A decisão por Cristo é em vida. Mas o julgamento final não é após a morte. Após a morte, os descrentes estão sofrendo. Lembra do rico e Lázaro? Lembra onde está o rico? Em grande sofrimento. Mas ainda não é o sofrimento eterno. Ainda não é o lago de fogo e enxofre. Ainda vai acontecer tudo isso. Mas já há um grande sofrimento. Mas o juízo dos ímpios só acontece após o milênio. Então essa é a descrição que nós temos aí nesse texto. O juízo vem após a morte, mas esse juízo ainda não é o juízo final. É como um preso que, por exemplo, foi capturado e ele está preso enquanto aguarda o julgamento, mas ele já está lá preso, ele já está na prisão, ele está apenas aguardando o juiz chancelar sua pena, e ele está aguardando lá preso. É exatamente isso. Aquele que foi condenado, aquele que morreu sem Cristo, ele já está só aguardando o julgamento final, está aguardando então a chancela final do juiz, mas já está condenado. Depois você pode ler Mateus 25, 31 até 46, que vai falar justamente dessa separação entre bodes e ovelhas. E aí nós temos então que os bodes são justamente os descrentes vivos da tribulação, que vão ser assassinados. E as ovelhas são os crentes vivos e aqueles que vão ressuscitar. Uma última informação, já estão repletos de informações, né? Uma última, só para que eu não possa perder a oportunidade. Eu entendo que é nesse momento, quando Israel na tribulação vai receber seus galardões. Lembra que quem se salva na tribulação é Israel. Já tenho ensinado isso aqui para vocês. Deus tratando com Israel na tribulação. O gentio que se converte prosélito entra dentro do judaísmo. Jesus vem, separa os seus. A igreja já não está aí, a igreja já foi arrebatada, a igreja não está passando por esse processo, está nas bodas do Cordeiro nos céus, assim nós entendemos. Então o que acontece? Onde acontecerá a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento? O Antigo Testamento fala da ressurreição do povo de Israel. É dito que os crentes do Antigo Testamento vão ressuscitar. Os crentes como, por exemplo, você tem Moisés, Davi e todos estes. Quando eles vão ressuscitar para receber corpo
acontecer? Eu entendo que é justamente neste momento, onde Deus vai estar ressuscitando, após a tribulação, o povo de Israel. E Ele vai estar tratando com Israel. E é neste momento que se cumpre Daniel 12:2. Abra aí, é um dos últimos textos. Daniel 12:2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Mas nós já vimos o quê? Que a ressurreição dos crentes e a ressurreição dos ímpios acontece em momentos diferentes. Mesmo que você tenha no texto a ideia de que em Daniel 12:2, por exemplo, ressuscitarão uns para a vida e outros para a morte, a ideia é que são em tempos e momentos diferentes, um antes do milênio, outros depois do milênio. Então é importante isso. Isso te ajuda a entender também, por exemplo, João capítulo 5, que vai falar da ressurreição, uns para a vida, outros para a morte, mas em tempos e momentos diferentes. Isaías 26:19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Olha que texto interessante. Isaías 26:19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais do pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como um orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Quando isso acontece, entendo que justamente quando Jesus volta e ressuscita o povo de Israel, ressuscita o povo de Israel da tribulação e o povo de Israel do Antigo Testamento. Então é um momento de Deus tratar com Israel. Deus já ressuscitou a igreja e agora Deus está ressuscitando Israel, o Antigo Testamento e também Israel da tribulação. Apocalipse 11 termina com o seguinte versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivá. O que você tem aqui? Abriu-se então o santuário de Deus. Já tenho mostrado e explicado para os irmãos que o tabernáculo, o templo eram sombras de um tabernáculo celestial. Por isso que você tem toda essa descrição celestial nos céus. E você tem aqui a arca da aliança. Então quer dizer que a arca da aliança desapareceu da terra e apareceu no céu? É isso? Não. A arca da aliança na terra servia para marcar o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. A ideia aqui, quando diz que a arca da aliança foi vista no seu santuário, é que a presença de Deus se manifesta. Então você tem a presença de Deus se manifestando naquele momento. Olha, Jesus volta, é o momento da sua segunda vinda. Jesus está inaugurando o reino e a sua presença então é demarcada aqui de uma maneira simbólica, entendo eu, pela arca da aliança. E o texto diz: sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Isto é uma preparação para os 7 cálices que ainda vão acontecer. Então não acabou aqui. Poderia acabar aqui, mas ainda tem alguns detalhes que vão ser dados, alguns personagens da Bíblia que serão enfatizados a partir do capítulo 12, para que você entenda melhor esse período, entenda melhor a vida de Cristo até os novos céus e nova terra. Eu queria dizer para os amados irmãos que entender a volta de Cristo, estar ao lado dele, entender que Cristo vai voltar e nós, igreja, voltaremos com ele para reinar com ele, é maravilhoso, porque o dia da ira é terrível. Não se revolte contra Deus, não se rebele contra Deus, se submeta aos planos de Deus, se quebre diante de Deus, ensine seu coração orgulhoso a amar a Deus, se voltar para Deus, porque guerrear contra Deus é loucura. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, te louvo pela tua palavra pregada e exposta.
Quero, ó Deus, reconhecer as minhas limitações diante de interpretações tão sublimes e grandiosas, tão profundas. O Senhor sabe de toda a minha diligência e dedicação para tentar ser o mais coerente e honesto possível. Te louvo, ó Deus, por poder pregar para a igreja aquilo que de fato acredito. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ensinar a te amar, nos ensinar, ó Deus, com o entendimento do que vai acontecer, a nos desviar do mal, não se rebelar contra o Senhor, para que esta ira não nos alcance, para que não sejamos, ó Deus, como aqueles que não foram reconhecidos como verdadeiros servos do Senhor. Louvado seja o Senhor por tua igreja. Queremos te adorar, queremos te engrandecer pela tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, teremos nesse momento um pós-lúdio, e após esse pós-lúdio nós estamos encerrando o nosso culto, desejando para vocês todos uma excelente semana na presença do Senhor. Deixe-me dizer para a igreja que a partir do próximo domingo eu não estou aqui na igreja, vou ter 15 dias fora, vou estar no mestrado em Curitiba,